Então, pessoal, Bom dia. Só um bom minuto. dia. Bom dia, professor Jacó. Quero dar o bom Bom dia a todos dia. os colegas que estão aqui presentes, aos colegas da nossa formação psicanalítica, aos colegas que se inscreveram para assistir o nosso encontro. Sejam bem-vindos ao Semblante. Nós estamos retomando aqui as nossas atividades nesse mês de fevereiro, já com nossas atividades de cinema e psicanálise. E esse sábado, dia 15 de fevereiro, hoje, né, nós estamos com a aula aberta pela manhã, Introdução à Psicanálise Lacaniana. Quem tem medo do Lacan-mal, né, Jacó? Quem tem medo, Jacó hoje promete quebrar um pouco esse gelo e o medo, né, em relação ao Lacan. Hoje à tarde eu estarei com vocês numa aula Introdução à Psicanálise, conceitos fundamentais, em que nós vamos estudar a importância dos conceitos, né? Na psicanálise vamos passar por essa linha de como os conceitos se desenvolveram dentro da obra de Sigmund Freud para a gente pensar a nossa teoria clínica psicanalítica. Então, hoje vamos nos debruçar nessas introduções, né? O professor Jacó com o Lacan e eu com conceitos fundamentais. Vamos para inconsciente, desejo, gozo, sexualidade infantil, pulsão, libido. Vamos nos debruçar à tarde sobre isso. E no dia 21 nós estaremos a partir das 8 horas com a transmissora Juliana Lara trazendo uma contribuição de Winnicott para compreendermos o que? O desenvolvimento infantil e adolescente na clínica psicanalítica. Então, vamos nos debruçar, né, nessas introduções, quais as contribuições desses psicanalistas e desses, digamos, dessas abordagens dentro da psicanálise para a nossa teoria e prática clínica. Esses eventos que nós estamos chamando de eventos, né, atividades que estamos realizando durante o mês de fevereiro, são atividades abertas, tá? A colega Andréa disse que não se inscreveu. A inscrição é uma atividade aberta, a inscrição ela é voltada para o público que é externo do semblante, porque eles vão receber o link, né? Os alunos da formação de semblante já têm o link ali, tudo à disposição, e também para certificação. Então, caso vocês tenham interesse em certificação, tá? Vocês podem nos solicitar o link de inscrição, que é o formulário. Então, vocês receberão certificação de que participaram das atividades. Caso não seja, né, algo que vocês desejem, a certificação é só estar aqui no nosso Zoom para acompanhar o encontro. Então, eu deixo vocês agora com o nosso transmissor, professor Dr. Jacob Ziak, que é nosso transmissor de psicanálise, analista e supervisor do Semblante. Bom dia, professor Jacob. Seja bem-vindo. Ótimo dia, porque bom. Espero que todo mundo esteja bem. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, professora Michelle, aí, pela abertura. E eu fiz. É um recorte que eu vim preparando, né, sobre a psicanálise lacaniana. Então, inclusive, a gente foi repensando o título, né? Porque o título é como se ele guardasse nas relações imaginárias uma certa promessa, né? Então, o que que é essa introdução a Lacan, tá? Então, eu acho que o principal objetivo hoje é localizar quem que é Lacan, não como pessoa física, né, digamos, ou pessoa jurídica, né? Mas o Lacan como função autoral, né? Então, qual que é a especificidade dele, né? Ou da leitura psicanalítica, tá? Principalmente levando em conta a época, né? E as condições em que ele pôde produzir. Eu acho que essa é uma grande característica que a gente não pode negligenciar ao ler Lacan, tá?
Inclusive, a gente estava brincando, né? Qual seria o tema de hoje? Eu acho que quem tem medo de Jacques Lacan, né? A Miriam já falou que tem medo, não precisa ter. Porque eu acho que o Lacan ele escreve numa época que o que acontece? Quando o Freud começa a escrever, ele traz as referências dele. Mas havia algo da escrita, né, da escritura freudiana, da função de autor do Freud, que ele tinha uma angústia e uma ansiedade, isso está também nos textos, nas cartas dele, em ser entendido, né? Justamente porque ele tá, o próprio Foucault diz isso, né? O Michel Foucault, que o Freud ele cria uma outra forma de produzir, que é a psicanálise, né? Assim como depois de Marx, né, segundo Foucault, não, a sociologia não é a mesma coisa, né? Ele vai trazer, ele vai reinventar, ele vai reconsiderar, por exemplo, conceitos como ideologia, né? Ele vai tirar a ideologia, Marx, daquela ideia de que a ideologia é uma distorção, quando na verdade a ideologia ela é um componente que não se retira do social. Então não há realidade que não seja ideológica. Isso não quer dizer relativismo, muito pelo contrário, né? A pergunta é, por que que a realidade se apresenta para mim de uma maneira e não de outra? Por que que as coisas acontecem assim, não de outra maneira, né? Porque a ideologia é uma relação imaginária, né? Então não lidamos com as coisas em si, mas com as projeções delas, né? E de onde vêm essas projeções? Posições simbólicas. Então Lacan vai dialogar muito com essa releitura marxista que é ali dos anos 60, né? Na França, com Althusser. Mas então o Freud tem um pouco, vou falar isso por minha conta, ele é meio que um lobo solitário, no sentido de que ele está produzindo algo que ele está trazendo da medicina, mas ao mesmo tempo ele está cuidando ali para criar a diferença da medicina. Só que é uma diferença que, em momentos diferentes da obra do Freud, não está muito clara para ele, né? Tanto que tem horas que ele cai no biologicismo, a gente sabe disso, porque de onde o Freud vem? É da água que ele vai beber. Tá? E aí, o conceito de inconsciente do Freud, vocês não vão encontrar no momento do Freud que ele vai falar assim: inconsciente é dois pontos, né? Isso ele constrói ao longo da obra toda, né? E isso é um dos ensinamentos que o Lacan traz. Para entender Freud, você não lê um livro, você tem que acompanhar a obra toda, porque os conceitos vão se desenvolvendo por meio do trabalho de analista dele. Né? Então ele não ficou teoricizando somente, né? Então ficou ali na teoria, tirando as coisas das, como dizem meus alunos, das vozes da cabeça. Ele vai para análise, ele vai para escuta. E conforme ele vai afinando a escuta, ele vai trazendo é muito bonito, né? Porque ele vai trazendo reconsiderações para a própria obra dele. Ele vai deslocando, ele vai alterando, tá? Mas o Freud, né, ele tem toda a vinculação também com a filosofia ali em língua alemã, né, os autores alemães, né, principalmente os pós-kantianos, enfim. Mas em termos de diálogo, né, com outros intelectuais, o Freud ele vai ter esse problema, né, de uma certa solidão, digamos assim, né? Tanto que vocês sabem quando ele vai para os Estados Unidos fazer as palestras, ele volta decepcionado, né? Porque ele não, o público ali, acho que não entendeu ou também não estava muito aberto para o que era a psicanálise, né? Tanto que até hoje isso é muito marcante na recepção da psicanálise nos Estados Unidos. Lá tem outra recepção, né? Se fala muito em questão de personalidade, que são conceitos que são muito complicados, né? De se usar numa abordagem psicanalítica. Bom, e aí depois vem os pós-freudianos, né? Quando a gente pega a Melanie Klein, o Winnicott, né? A própria Anna Freud, o pessoal tá ali dentro de um. Principalmente a Anna Freud, né? E a Melanie Klein, elas vão ter ali as discussões, né? Na interpretação da obra freudiana. O Winnicott vai ser ali o que a gente chama de middle group, né? Um grupo do meio, né? O famoso centrão. Então ele tentando ali com as duas, né? Tentando mas as duas entravam em polêmica a ponto de uma não participar de evento em que a outra tivesse, tá? Uma das distensões, né, uma das diferenças fundamentais entre a Klein e a Anna Freud é a questão de que a Anna Freud entendia que a psicanálise seria somente a partir de quando o momento que a criança entrasse na idade escolar. E a Klein não concordava com isso, porque o sujeito, ainda que não use a linguagem verbal articulada, que é próprio dos seus processos de aquisição, ele sempre usa uma linguagem para se comunicar, a partir do momento que o outro está colocado ali, né?
E o Lacan, quer dizer, quando ele começa a produzir, pessoal, ele defende o doutorado dele em 1931, né? Ele nasce em 1901, morre em 1981. Então já temos uma coisa aí, né? O cara viveu 80 anos. E ele produziu praticamente às portas de falecer, tá? Ele faz ali o último seminário, acho que é o 27, se eu não me engano, que é a dissolução, em que ele dissolve a escola psicanalítica, dizendo para as pessoas, não fiquem presas a mim, vão cuidar da vida de vocês, vão desenvolver aí a psicanálise, vamos trabalhar. Mas ele produziu muito, até muito próximo, né? O genro dele, que é o Jacques Laminé, deu muito suporte durante boa parte da vida intelectual do Lacan para organizar a obra do Lacan, né? O Lacan, isso é importante, tá? O Lacan em si não se preocupou em publicar muita coisa, não. Ele publicava em revistas, porque o Lacan ele tinha uma coisa, né? A gente pegar as pessoas que eram próximas do Lacan, ele tinha uma preocupação em registrar as descobertas dele. Pô, ele tinha uma coisa assim, de ninguém roubá-lo intelectualmente. Então ele publicava muito em revistas, tá? Tanto que alguns artistas, né, se a gente pegar a obra dele, acho que são dois grandes galhos para a gente entender Lacan. Os seminários, de 1 a 27, ou 1 a 28, não me fugiu agora, e os escritos, né? Tem os escritos, os outros escritos, e agora saiu no Brasil os primeiros escritos, que são antes do Lacan psicanalista mesmo, tá? Esses textos que se chamam escritos, seja escritos, outros escritos ou primeiros escritos, são textos que o Lacan escreveu ou para palestras, para dar transmissão, palestra, ou para revistas científicas, tá? Ali vocês vão encontrar um Lacan muito barroco na escrita, né? São textos bem herméticos, digamos assim. É um Lacan que, ao contrário do Freud, ele tem uma linguagem bem mais complicada. Não sei se já tiveram a experiência de ler, né? A primeira vez que eu li Lacan, gente, já foi na pedrada, porque a primeira vez que eu li Lacan foi numa disciplina, quando eu comecei a fazer doutorado, em 2010. Então faz 15 anos isso, né? Nossa Senhora. E a professora mandou a gente ler o seminário da Carta Roubada. E aí eu li esse seminário, eu lembro até hoje, porque eu dei um. Eu era professor de educação básica, né? Não era concursado na rede federal ainda. E eu dei um simulado, eu dava um simulado pro pessoal do terceiro ano do ensino médio, de Enem, porque para poder ler os textos do doutorado. Aí eu deixava eles fazendo simulado, aí eu fui ler esse texto. Mas os simulados também faziam parte, mas eu adorava que tinha um simulado que eu podia ler. E eu fui ler esse texto. E aí, quando eu cheguei na aula, que era de quinta-feira à tarde, a minha colega do lado perguntou: Jacó, você leu o texto de hoje? Eu falei: o que que você está perguntando? Ela falou assim: o que você achou? Falei, eu falei, foi muito estranho, porque é muito estranho você ler uma coisa na sua língua materna e você não entender. Foi a impressão que eu tive. Mas eu já vou chegar nessa questão da linguagem do Lacan, tá? Porque tem uma questão aí importante que anos depois eu fui entender. Então tem esse Lacan mais hermético, mais difícil, mais barroco, que é esse Lacan das revistas científicas e das transmissões às palestras, né? Por quê? Porque quando ele vai dar essas palestras ou as revistas, o que que ele tinha em mente? São lugares em que eu vou ser ouvido mais pelos psicanalistas, por pessoas que já estão ali num percurso, né? E que o Lacan desafia o diálogo. Quando a gente vai para os seminários são muito mais didáticos, tá? Muito mais didáticos, tá? Tem altos e baixos ali na transmissão, claro, mas os seminários são um momento em que o Lacan está ensinando, né? Então os seminários, eles eram anuais. Então a gente tem aí 27, 28 seminários, vocês vejam, são quase 30 anos fazendo essas transmissões, tá? Então, uma vez, quando eu comecei a fazer a formação, uma professora me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Quando você for ler um seminário do Lacan, o que que ela sugeria? Que a gente lesse como se fosse um romance. Então, que a gente fosse lendo e não parando toda vez, lesse continuamente, para poder ir pensando as coisas, né?
E depois, num segundo momento, fazer uma leitura em que você pudesse realmente fichar, por exemplo, se fosse o caso, tá? Então, o Lacan, ele tem essa questão, ele acaba se criando essa aura de dificuldade, tá? Que tem muito a ver com a linguagem lacaniana. Uma questão é a linguagem, tá, gente? Porque a questão da psicanálise lacaniana está centrada na linguagem, tá? Então, a análise, a especificidade da técnica lacaniana está todo o tempo na língua, como o sujeito fala, né? E já vou desenvolver um pouco mais isso, porque ele vai levar isso, anos para aprofundar. Então, você perceba que ele é como se ele levasse para os textos escritos, tá? Não é à toa que se chamam os escritos. Na prática, isso que ele está trazendo da linguagem. A linguagem não é transparente. A linguagem não é direta, tá? Então é como se ele fizesse esse exercício nos textos escritos dele, tá? E os seminários, o Lacan nunca escreveu esses seminários, tá? São as transmissões orais. Então, como que foram organizados esses seminários? A partir de, principalmente, de anotações de pessoas que foram acompanhando os seminários do Lacan. Tá? Chegou-se um momento em que houve a preocupação de publicar esses seminários, até porque circulavam na França, ali em Paris, versões que não eram autorizadas, digamos assim, ou que não eram autorizadas pelo Lacan, que não tinha uma revisão dele. O que o Jacques Laminar começou a fazer? Ele começou a reunir essas anotações, inclusive anotações dele, para organizar os seminários. Tanto que se vocês lerem os seminários, não sei se vocês já passaram por essa experiência, no final de cada lição ali, que são as lições, né? Lição um, 2, né? Tem a data em que aquilo foi transmitido. É uma noite de encontro que tinha ali com o Lacan, tá? Então, cada seminário durava um ano. Então, começou-se a publicação, não foi em ordem, né? O primeiro seminário publicado em livro é o seminário 11, né, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, e aí vai ter uma publicação que não é na ordem, tá? Hoje nós temos todos os seminários publicados, no português não temos todos traduzidos, mas uma boa parte aí, mais da metade está traduzida. Acabou de sair também ano passado uma tradução nova, que é a Lógica do Fantasma. É... Então, é interessante porque o Lacan, quando ele escreve, ele faz uma transmissão que é previamente escrita, que ele senta, ele escreve, ele produz. Ele tem essa coisa de brincar com a linguagem mesmo, gente. Tá? Então, ler Lacan, primeiro que é importante assim, ler os seminários dele é uma experiência, que é uma experiência didática, ali é um Lacan mais didata, tá? E ler os escritos não é um Lacan preocupado em ensinar, é o Lacan preocupado em desenvolver conceitos. E o Lacan ele não está muito preocupado em ser entendido. Porque ele acha que o entendimento fácil cria uma ilusão de que eu entendi o autor. E ele fala: vocês não têm que me entender. Eu estou trazendo uma coisa que é de vocês, que é a linguagem de vocês. Então, a dificuldade de me entender, na verdade, não é uma dificuldade. Vocês estão buscando comigo uma ilusão de transparência, de comunicação, né? De que o que eu digo é o que você entende. Então, eu estou encenando no meu texto escrito que não. A gente não entende. E o Lacan diz: essa é a condição das relações. A gente não entende o outro. A gente se aproxima. Mas entender o outro, ele vai dizer, é outra parada. Porque entender o outro, para começar, é dizer que eu mesmo posso me entender. Gente, isso é tão interessante que uma vez uma moça que eu dava supervisão, ela mandou uma mensagem, a gente voltou de férias e tal, e ela mandou uma mensagem por WhatsApp dizendo que não ia mais seguir com a supervisão, porque ela tinha conhecido um outro grupo de psicanálise, queria seguir com esse grupo. E assim, quando eu saí de férias, a gente já tinha uma data, né, para poder voltar. E ela mandou isso pro WhatsApp. E aí, o que que eu pontuei para ela? Gente, sobre eu ir para outro grupo, outros ares, o mundo tá aí, não é sobre isso. Mas o que me chamou a atenção, né, que eu marquei no áudio, né, de resposta, que eu achava uma pena ela ter escolhido o WhatsApp
como um instrumento para comunicar uma cisão, um desligamento. Ainda mais quando ela trouxe várias vezes, em sessões de supervisão, o quanto a incomodava os analisandos terminarem com ela por WhatsApp. Então, minha pergunta é: por que que você se incomoda quando alguém termina com você por WhatsApp? Quer dizer, cá entre nós aqui. E eu falei, então é isso, o caminho tá aí, beijo grande. Mas veja, parece uma questão de projeção. Ela faz isso. Que ansiedade é essa? Já tinha a sessão marcada. Por que não bancou a sessão? Eu não tô falando só de dinheiro, gente. Para falar sobre isso na sessão. Já estava marcado. Não, é uma antecipação. Eu estou com ansiedade, angústia, eu quero tirar isso. Então, quando ela vê os analisandos colocando isso, olha a conta transferência aí, e assim, foi uma última, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Lição do tipo, olha, tem uma conta transferência aí, né? Ela faz assim, ela realizou assim. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque é quando o Lacan coloca pra gente o seguinte: olha, a comunicação, a gente não entende o outro, pelo menos não desse jeito óbvio. Pelo menos não desse jeito. Não sei se vocês já estudaram em letras, ou jornalismo, ou em comunicação social, teoria da comunicação, né? Que tem ali emissor, receptor, contexto, né? E ele fala, a comunicação não é isso, seria fácil. Mas quem que é esse emissor para si? Para falar para um outro, né? E outra, quando eu estou falando com vocês, eu não estou falando com você, eu estou falando com uma projeção. Vocês entendem como parece fácil? Nossa, o Jacó senta ali, parece fácil, né? Parece que ele fala disso com a mão nas costas. Mas vocês não sabem como é difícil falar para um público que eu não sei cada um quem que é, de onde está partindo, qual que é o pré-conhecido, o que que está esperando. Então, essa aula hoje vai ser boa ou não? Eu acho que vai ser boa, que pode ser bom é o nosso engajamento. Vamos nos engajar. Mas o que vai resultar para cada um depende de um desencontro necessário para a relação. Então, as relações acontecem porque há desencontro. A gente simula encontros, né? Então, não tem uma música mais anti-lacaniana do que carne e unha, alma gêmea, bate coração, aquela coisa assim, né? As partes da laranja, a tampa e a panela, né? Eu vi a Rita Von Hunt, um reel dela no Instagram, ela falando, gente, para de romantizar as relações, né? Relação é a gente ser, a gente envolve uma plasticidade, não é se adaptar a qualquer coisa a qualquer custo, gente. Isso é uma coisa que cada um tem que ver na tua vida, qual que é a sua disposição, né? Mas que é um trabalho. Trabalho no sentido marxista de trabalho, é um processo. Então não está pronto. Então tem uma questão, né, uma leitura que eu faço desses textos escritos do Lacan, principalmente, que é: eu não vou entregar fácil uma coisa que não é fácil nem para mim. Então, às vezes, ele fala, uma coisa é você ser didático lá no ensino básico. O Lacan está dizendo o seguinte: vamos tomar cuidado com o didatismo na psicanálise. Porque às vezes fica a ilusão, entendi o que é inconsciente. Fechou. Quando na verdade, olha que louco isso e que bonito. A cada escuta, aquela ideia que você tem pré-concebida de inconsciente, ela pode se alterar, no sentido de acrescentar coisas, né? E parênteses, quem estava aqui um pouco antes, né, estava conversando com a Michelle, com os demais, eu acabei de voltar de um evento, né, em Paris, na Université de Nanterre de Créteil. E fui convidado, palestrei na quinta-feira, agora fez uma semana. E eu levei um trabalho de análise para esse congresso, em que eu analisei falas de garimpeiros em Serra Pelada. E eu fiz um trabalho ali para mostrar a construção da vida afetiva desses garimpeiros, nas condições de produção de Serra Pelada. Então, como que eles constroem a autoimagem na relação afetiva de dois garimpeiros homossexuais que são um casal em Serra Pelada. Que eu já escolhi isso porque é um recorte nessa coisa da violência, né? E tudo isso a partir de um autor maravilhoso chamado Ayrton Souza, que é um autor paraense, né? O pai dele, inclusive, trabalhou em Serra Pelada. E eu levei isso e foi tão interessante porque
Como que na América Latina, porque assim, gente, a gente tem psicanalistas maravilhosos no Uruguai, na Argentina. Como que a América Latina, em relação a alguns diálogos, está 40, 50 anos avançada em relação à França? Porque a França tem aquela coisa do sujeito universal, é uma coisa muito forte para eles, abrir mão disso, né? A coisa do cartesianismo, o sujeito universal, consciente. E nós aqui na América Latina, bom, primeiro que o sujeito universal isso não existe, né? Conversa no boi dormir. E segundo, que existe como imaginário, né? Essa é a dimensão desse sujeito. A gente tem feito intersecções com raça, gênero, sexualidade, enfim, que eles estão começando a fazer agora. Agora. Agora tem gente lendo Fanon lá, por exemplo, né? Então, são questões que para eles são muito novas. E é interessante que quando a gente vai lá levar, alguns ficam numa posição assim, quero aprender com os latino-americanos, fazendo psicanálise, né? E outros têm muito medo, porque assim, como se a gente estivesse avançando numa coisa que desterritorializa eles. Mas isso que é interessante, é tirar do território, para você poder fazer esse movimento de voltar, de viajar e assim por diante, tá? Então eu faço essa introdução do seguinte, às vezes o medo de não entender Lacan está muito ligado à linguagem. Mas veja, se você, ao final, não tem a sensação de que algo não foi entendido, tá certo. É isso mesmo. Porque é um processo. Você vai retornar, você vai voltar. E é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, né, tem um conceito em psicanálise que chama après-coup. Não sei se já ouviram falar, que é o depois, né? Qualquer sentido se constrói depois e precisa de tempo, né? Então, se o Freud tinha essa questão de ser entendido por conta de ser o primeiro a fazer psicanálise, a fundar, né, uma ordem epistemológica, o Lacan falou: bom, isso aí o Freud já fez o favor de fazer pra gente. A psicanálise já está aí. O Lacan está falando uma coisa que é o seguinte: a gente tem que quebrar coisas que a psicanálise hoje não está entendendo, né? Tem conceitos, e o Lacan está pensando na França, principalmente. Tá? A gente tem que entender que quando o Lacan começa a produzir, bom, ele nasce em 1901, ele defende o doutorado em 1931, ele se forma em medicina, como vocês sabem, e ele vai para psiquiatria. E aí lá na psiquiatria ele vai ter muito contato com os psicóticos, com pacientes psicóticos. Tanto os pacientes psicóticos que ele atendeu, quanto relatórios de outros colegas que atendiam, tá? E aí ele vai, é o contato com a psicose que vai ser muito importante para o Lacan rever a psicanálise francesa, porque havia uma geração, a primeira geração de psicanalistas franceses, porque vocês devem saber o seguinte, quando o Freud está na Áustria, ele foge para a Inglaterra, porque Sr. Hitler, né? E aí quem ajuda ele na fuga é a princesa ali, né, a Marie Bonaparte, que adorava Freud. E ela vai estudar, né? Ela vai ser uma das incentivadoras a estudar psicanálise na França. Então, a primeira geração de psicanalistas franceses, o Lacan vai romper com esses. Ele começa a ter contato com eles, mas ele rompe. Não o Lacan sozinho, o Lacan e outros colegas. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: o que eles estão praticando não é psicanálise. Porque eles estão trabalhando com o sujeito, um conceito de psicanálise que é uma psicologia adaptativa. Que o sujeito precisa se adaptar, né? Quando, na verdade, para um sujeito que está queixoso do seu sofrimento, será que ensiná-lo. Primeira coisa, que a psicanálise não ensina nada para ninguém. Eu acho que é outra coisa que o Lacan tenta trabalhar nos escritos, né? Ele não, a psicanálise não é para ensinar, né? A psicanálise é para a gente o tempo todo tensionar, a gente questionar, né? Torcer, colocar a dúvida. É até interessante que uma paciente falou uma vez assim para mim. Estava muito decepcionada, que ela não sabia o que ela fazia mais, que ela estava com muitas dúvidas. Já, ó, é uma desgraça, porque a única certeza é a morte. Eu vou morrer. Falei, bom, o peso de saber, a contrapartida de saber que a gente está vivo é saber que a gente morre, né? Não tem como saber que está vivo sem saber que vai morrer. Agora, você está me dizendo, olha a linguagem, você mexe na linguagem. Você está me dizendo que certa é a morte? É, ué, então a vida é dúvida.
Então você está vivo. Então você está com dúvida? Você está viva. Não se esqueça disso. É que você está se esquecendo. Por algum motivo, você está associando a dúvida à morte, à dor. Pode não ser fácil, mas será que é a mesma coisa que ser doloroso? E aí ela teve aquele momento epifânico, assim, eu falei, é agora que a gente faz o corte, né? Porque agora vai pensar, né? Agora, boa semana, né? Que são coisas de técnicas lacanianas. Então, não se, primeira coisa, assim, de experiência e que tem a ver com o atravessamento da obra lacaniana, tá? É, não se rendam a essa linguagem dos escritos, principalmente, que é mais difícil, mais hermética, porque isso faz parte da proposta psicanalítica do Lacan. A gente não tá para se entender no sentido assim, a gente pode se aproximar, mas olha que bonito isso, né? Se aproximar é um trabalho. Outra coisa, gente, se aproximar do outro, você tem que se implicar. Você tá afim mesmo de se aproximar? Será que se você quer entender tão fácil, por que você não tá querendo se implicar? Tá querendo fácil. Sabe aquela coisa que mãe fala pra gente, pai? Tá querendo de mão beijada as coisas. Você não quer se implicar. O pai tá querendo dizer assim pra você, ó, você não tá se implicando. Ô, cadê a responsabilidade? Quer as coisas na mão? Vai lavar uma louça. Vai trabalhar. Meu pai falava isso. Não vou te dar nada, você vai conquistar as coisas, como quem disse, você vai ter que se implicar. Sabe já escutaram essa frase? Tem que saber quanto custa. Uma das possibilidades que eu escuto isso tem que se implicar no que você quer. Então, você quer entender o outro e às vezes a gente esquece que entender o outro é um processo de implicação. Por que que eu quero entender? Por que que eu quero isso? Porque fica parecendo que saber do outro é um direito. Ah, meu amor, não. Saber do outro é uma escolha. Então você tem que estar implicado. Você escolheu estar aqui. Pode não ser fácil, mas não se esqueça, você fez uma escolha. Tem um desejo aí. É que você se esqueceu. Então por que que você está aqui e não em outro lugar? Então, esse é um dos pulos do gato, tá? O que que eu aconselho? Eu aconselharia começar pelos seminários. E aí vai indo para os escritos, sabe? Vai comparando, vai trazendo, porque nos escritos tem textos importantíssimos, tá? E uma coisa que na psicanálise lacaniana é muito forte é o trabalho em rede, pessoal. Tanto que na psicanálise lacaniana tem um conceito que é cartel, não sei se já ouviram falar. Cartel é como se fosse um grupo de estudos, só que não tem aquele academicismo do tipo. Tanto que no cartel tem o mais um. Alguém que faz parte de algum cartel lacaniano de pesquisa? No cartel, a gente pode formar um cartel a hora que a gente quiser, psicanálise lacaniana. Então a gente junta, "Ei, vamos juntar, fazer um cartel, né? A gente tem que escolher o mais um do cartel. Aí vamos supor que a gente convide a Michelle para ser o mais um. O mais um não é aquele que vai sentar e dar aula, isso é professor. É aquele que vai trazer as questões pro cartel. Olha, eu tô ouvindo você aqui, mas você falou isso, mas será que. A Gabriela falou um negócio aqui, mas Gabriela, eu pensei aqui numa outra coisa. Então, o mais um é aquele que vai desestabilizar o cartel. Então, é um grupo, mas não é um grupo de estudos no sentido acadêmico, que vai ter uma coisa assim, professoral. A gente lê, estuda, traz as questões juntos e debate, né? Então, tem uma diferença em abordagem lacaniana de um grupo de estudos para um cartel, tá? Tanto que aqui no Semblante, a partir de março, no mais tardar abril, porque, parênteses, né? Eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo, então teve a greve, o calendário tá todo louco. Mas a partir de março eu quero fazer um grupo de estudos de psicanálise lacaniana que a gente vai passando seminário por seminário. Aí é grupo de estudos que eu vou fazer com elementos para a gente dar casos também, né? Não vai ser um cartel. Mas todo mundo que fizer uma formação psicanalítica lacaniana, a partir do momento que vocês fazem, eu posso fazer um cartel sobre drogas e psicanálise, um cartel sobre infância e psicanálise, um cartel sobre velhice e psicanálise, arte e psicanálise, medicina e psicanálise, tá? Então a gente pode fazer, só que é diferente de um grupo de estudos, porque um não vai ensinar para o outro. Não tem essa hierarquia. E é uma coisa para a gente ir administrando, né? Porque às vezes, sem a gente perceber, parece que alguém vai assumindo o lugar de professor. E cartel não é isso. Agora, um grupo de estudos, muitas vezes, ele se organiza ao redor de uma figura central ali, né?
que vai escolher os textos, que vai não sei o quê, e assim por diante. Tudo bem? Então, não se rendam à linguagem lacaniana, é um trabalho. E a segunda coisa que eu acho que dificulta, pessoal, como um desafio a ler Lacan. Porque o Lacan, ele vai fazer diálogos com muitos intelectuais do século XX, ali que estão chegando na França, né? A França, nos anos... O Lacan, ele defende a tese em 31 e ele começa os seminários em 53. Olha, gente, olha que coisa. Entre defender o doutorado dele e começar a transmitir os seminários, são 22 anos. É tempo pra caralho. E ele começa a transmitir em 1953. O seminário um dele são os escritos técnicos. Quer dizer, ele vai fazer uma crítica à técnica psicanalítica na França. E ele está falando, isso aqui não é psicanálise. Olha, eu entendi o que você precisa. Você é uma histérica, você precisa fazer isso, isso e isso. Ele falou, isso aqui não é psicanálise. Essa coisa centrada no diagnóstico, né? O diagnóstico, inclusive, ele é plástico, né? Ele serve para a gente poder manejar ali entre as estruturas, principalmente, tá? Então, o primeiro seminário dele já é esse tiro, porrada e bomba. O seminário 2, né, ele continua, né, nessas questões da técnica. E o seminário 3 dele, assim, é uma das primeiras viradas, que é a das psicoses. E olha que interessante, o Lacan, ele vai começar a psicanálise dele, assim. Se o Freud começou fortemente pelas neuroses, o Lacan começa pelas psicoses. Ele vai dizer. E esse era um buraco que tinha na psicanálise. Vocês sabem que uma autora que vai se preocupar muito com as psicoses é a Melanie Klein, né? E o Lacan vai querer se aproximar bastante da Melanie Klein. Ele vai ler muito Melanie Klein. Outro que ele vai ler bastante é o Winnicott. Então ele já tem essa galera foda aí antes dele que ele vai dialogar. E a questão é que a Melanie Klein ela vai reconsiderar questões da psicanálise, porque a Melanie Klein, quando ela fala de posição depressiva e posição esquizoparanoide, vocês lembram que tem uma coisa importante que a Klein ensina pra gente. Posição depressiva não é doença. É algo que tem uma importância no processo de desenvolvimento da vida emocional do sujeito. Ele ultrapassar essa posição. E ela vai dizer, posição depressiva, veja, para eu ler um livro e conseguir me concentrar, qual é uma atividade básica para ler, gente? Eu tenho que me concentrar, eu tenho que entrar no texto, né? Vocês concordam que entrar no texto é viver uma solidão? Mas da mesma forma que eu consigo entrar, eu consigo sair. Eu entro e eu saio. Isso é exercício de função depressiva. Porque ela é importante para você conseguir fazer o quê? Ficar sozinho, sem medo de ficar sozinho. E contemporaneamente a gente vê sujeitos com uma grande dificuldade de ficar sozinho. Porque se eu não consigo ficar sozinho, eu não presto atenção. Como que eu entendo o outro? Na minha solidão. Sabe essa coisa de que, eu vou entender só depois? Claro, você precisa ficar um pouco sozinho para entender. Então tem coisa que você vai entender no banheiro, né, fazendo cocô, tomando banho, né? Você tá ali. Meu Deus, fez sentido. Cozinhando, até queima. Meu Deus, entendi aquilo. Aí você manda um áudio do professor de psicanálise. Professor! Entendi. Cozinhando aqui. Porque é o depois, é esse trabalho de ficar sozinho e até de um certo descuido ali, que eu estou associando, né? Então, o Lacan ele vai olhar para as psicoses como quem diz, tem muita coisa ali para a gente entender. Porque quando a gente parte das neuroses, dependendo de como a gente está tomando as neuroses, a gente parte de um certo olhar normativo de que ser neurótico é normal. É o normal. Mas a neurose é uma das estruturas possíveis. É uma das formas que cada sujeito encontra para sobreviver na relação com o outro. E nessa aquisição que é necessária, que é aprender a estar sozinho. Gente, não é aprender a estar sozinho, trancar alguém no quarto e deixar sozinho. É estar sozinho aqui. Sem que isso signifique, tô fudido, tô triste, eu tenho medo dos outros. A gente tem essa questão do outro, né? O outro é invasivo. Os limítrofes, por exemplo, né? O outro me invade, eu afasto, né? Então, dessa coisa de que a psicose, ele vai dizer, não é uma doença. A psicose é uma estrutura de fala, assim como a neurose.
Tanto que a gente escuta um neurótico, tem coisa que a gente prevê que o neurótico vai falar. Por quê? Porque antes do neurótico falar, ele é falado em outro lugar. Já há uma expectativa de que ele fale daquele jeito, de que ele sinta daquele jeito. Claro que cada um é um, mas vocês que praticam a clínica, já tiveram essa sensação? Nossa, esse cara falando comigo aqui parece a descrição neurótica ali do Freud. Tá certo. E tem uns que não cabe assim. Mas por quê? Porque o sujeito ele não fala, ele é falado. Gente, o próprio processo da mãe com a criança, né? Tá ali a mãe com a criança aqui. A criança começa a chorar. Ué, ué, ué. Aí a mãe pega a criança no colo, fala assim: quando meu filho chora, ó, meu filho, quando meu filho chama Vene, quando meu filho a Vene chora, eu já sei se é cocô ou se é cólica. Alguém já passou por isso? Só que é você nomeando o que ele está sentindo, né? A gente colocando palavras, mas embaixo das palavras, o que tem? Um corpo, é a pulsão. Tanto que para o Lacan, inconsciente é importantíssimo. Só que tão importante quanto o inconsciente é o conceito de pulsão. A pulsão é isso que acontece no corpo que não tem nome. A gente tenta dar. A gente tenta se aproximar. Mas nem sempre dá conta. Será que eu tô falando de amor é o que o Avene, meu filho, tá entendendo por amor? Quando eu falo de raiva, já teve uma experiência assim de você conversar com alguém? Eu escuto isso direto. Quando eu vou falar com alguém, a pessoa fala assim, mas você não precisa brigar comigo. Eu falei, mas eu não tô brigando, meu Deus do céu, eu tô só me posicionando, eu tô só falando. Tanto que um amigo meu falou lá em Paris, falou assim, eu morro de medo de você, Jacó. Eu falei, mas eu sou quase um ursinho. Qual que é o problema? Se não, porque se você tiver que falar, você vai falar. Mas você tá me perguntando? Tá perguntando, eu vou falar. Se o negócio tá. Então, veja, mas não é uma. E às vezes eu tenho que falar, não, mano, não tô brigando. Mas a pessoa entende que eu estou brigando, né? E aí a gente tem que, bom, o que que o outro tá colocando como briga? O que que eu tô colocando, performando ali? E é um trabalho, né? Tanto que às vezes você tem intimidade com alguém, e alguém fala pra você, ah, eu tenho medo da fulana. Aí você fala assim, é o jeito dela. Fica tranquilo. Porque a gente está trazendo esse saber sobre como o outro se conecta, tá? Bom, eu vou colocar aqui uma sequência. Abro para as perguntas. A Anícia está com a mão levantada? Pois não, Anícia. Jacó, essa Pois tua não. última fala aí que eu não tô brigando, né? Uhum. Volta ali uns minutos atrás que você falou assim, ó, o que o a teoria na teoria da comunicação, tá? O que o indivíduo comunica, tá? Quando ele comunica uma coisa, ele está entendendo aquilo de forma diferente do que o outro entende, como ele entende. É por Uhum. isso que existe essa diferença da gente achar que não dá para você saber exatamente o que o outro está pensando, como está sentindo, porque assim, a forma que eu sinto não vai ser a forma que você sente. Se você tomar Sim, uma sim, anestesia, o teu tipo de reação vai ser uma, a minha vai ser outra, do fulano vai ser outra. É por isso? sim. Tá, mas E e daí nessa. Hum, esse desencontro que a gente está falando, que é fundamental da comunicação, o óbvio que precisa ser dito, porque na verdade não tem o óbvio. Esse desencontro não necessariamente acontece na hora. Pode acontecer depois. Sabe quando você está ali sentado, assim, mas você conversou com fulano, tudo, você fica assim, mas será que isso aqui, será que ele quis dizer outra coisa? Será que não sei o que lá? Nossa, agora conversando com você, é verdade. Eu tava falando com ele, ele fez isso, isso, isso. Tem coisa que é depois. Não é que eu não possa me aproximar, né? Não há comunicação, sabe a coisa da tampa e a panela da alma gêmea? Sabe a Serena? Não, não é Serena e o outro lá, que esqueci o nome do outro chato. Mas o. Não tem esse encontro como. Tem necessariamente algo, um buraco. Ah, Jacó, então quer dizer que a vida é uma bosta, que sempre vai faltar. Não. Aí a gente chega numa concepção fundamental do Lacan, que você já deve ter ouvido falar. Falta é fundamental. É na falta que eu busco. É na falta que eu saio de mim. Gente, é porque falta que eu saio da posição depressiva. O depressivo chega pra gente dizendo assim: eu tô no vazio, tá faltando. É isso que vai tirar você da depressão. Tirar não, né? Não é assim, tirei da depressão. Que vai ser um mecanismo para trabalhar. E olha, mas será que não é isso?
Não é um caminho essa falta, porque há uma romantização de que ou é completo ou não é. Isso é tanto inconsciente quanto ideológico. Quando, na verdade, o próprio discurso mercadológico capitalista, vocês sabem, ele trabalha propaganda com a ideia de falta. Ó, você não tem esse aqui. Você tem muitos perfumes, mas esse aqui, você não tem, né? Então, é um encontro, é um desencontro que não necessariamente acontece na hora. Assim como, olha que interessante, o entendimento também não é na hora. Às vezes, para me aproximar um pouco mais do que o outro está transmitindo, é um trabalho. Já viu aquela situação que você teve uma conversa, conversei com a Nice, aí passa uma semana. Nice, queria conversar com você. Lembra aquela conversa que a gente teve? Tem uma coisa que ficou na minha cabeça. É esse depois. E é por isso também, então, já numa sessão de análise, né, de terapia, o analista não pode dizer assim, eu entendi tudo que ele falou. Ah, não. Aí você está dando uma Não. ilusão, né? E aí que é uma das críticas do Lacan para a psicanálise francesa antes dele. Porque a psicanálise está se pautando uma ideia de entendimento. É aproximação. Só que ao mesmo tempo que a gente aproxima, a gente desloca. A gente aproxima, desloca, vai e vem. E o que acontece? Não é. Para alguns discursos, né, isso é ruim, a falta. Quanto na psicanálise lacaniana, a possibilidade da exuberância está na falta. Né? Tem um. Acho que eu falei dele terça, no curso de psicanálise e cinema. Se não, estou falando agora. Tem um semioticista francês que chama Greimar. Semiótica é outro rolê, tá, gente? Mas ele traz um livro que chama Da Imperfeição. E ele diz, o belo não é a beleza, aquela beleza padrão do discurso ideológico. Ah, o fulano é um ator bonito. Não é essa beleza, é o sentimento de belo. Ele fala, o sentimento de belo é algo que te invade. Sabe aquela coisa que você olha assim. Eu vi alguém postar algo assim hoje no Instagram. Que privilégio acordar com esse céu. Ele fala, esse sentimento de belo, porque no final, o sentimento de belo tem algo de sublime. Sublime é um conceito dos românticos alemães do século XVIII. O que é o sublime? É esse encontro com o infinito. A gente que é finito com o infinito, que é a própria morte. Então o belo tem algo de finitude, o belo tem algo do feio em contraste, enfim, né? E ele fala, isso só aparece da imperfeição, quer dizer, porque se o mundo é perfeito, no sentido, o que é imperfeição? Quando alguma coisa trupica, alguma coisa não é homogênea, porque é aí que eu presto atenção. Por isso que a Klein defende, posição depressiva é importante para a gente elaborar. Ninguém elabora uma análise sem ficar sozinho. Então, qual que é o manejo da psicanálise lacaniana? Que isso é muito forte na psicanálise lacaniana, é um traço, né? E que, ao meu ver, deveria ser de qualquer psicanálise que se diz psicanálise. A gente trabalha com o não entendimento. Mas onde te toca? O que que você não entendeu nisso daí? Me fala. O que que vem na tua cabeça? Ah, tem uma coisa que é absurda. Ótimo. O que que é absurdo? Né? Então, a gente maneja isso, porque é onde não há o entendimento, entendimento, falha, todo mundo conhece ato falho, né, gente? É ali que a análise acontece. Tanto que o analisando chega na gente e fala assim: essa semana eu fui na faculdade, nananana", e começa a contar tudo linearmente, né? Ai, que semana maravilhosa, né? Tudo uma coisa depois da. Peraí, e aí? O que aconteceu? Você está aí falando, né? Fazendo aí um compacto da semana. Mas e aí? O que tem de seu nisso aí? E onde que você vai se perceber? No que falhou. Porque senão a gente só vai no automático. É na falha. Foi o exemplo que eu dei terça-feira, eu acho, aqui, inclusive, né? Meu companheiro na terça de manhã sofreu um acidente, 6 horas da manhã, de moto. Então você vê, 6 horas da manhã, você tem um plano pro seu dia, né? Minha agenda do Google tava ali maravilhosa. É a falha que te lembra de uma coisa fundamental. Não tem ritual sem falha. Não tem ritual sem falha.
é ali que a gente se encontra, que a gente se organiza, que a gente reconquista. Então, a gente, como trabalho de psicanálise lacaniana, a gente vai provocando o sujeito a se desorganizar para reorganizar, desorganizar para reorganizar. E onde a gente faz isso? No que ele está falando, no que ele está dizendo, que parece que está óbvio. Que aí entra o que eu falei, que eu acho que é o segundo desafio, né? O primeiro desafio é a linguagem lacaniana, entender ali por que essa fala, entre aspas, difícil, hermética. E a segunda coisa, o Lacan está dialogando com intelectuais que a gente vai ter que, mais cedo ou mais tarde, tentar entender um pouco, se aproximar, né? Então, a linguística mais contemporânea não, né? A linguística moderna, a partir do Saussure, os formalistas russos, ele vai dialogar com eles. Os surrealistas, ele vai dialogar com eles, né? Que estão ali. É um momento do século XX de muita efervescência na França, né? Tanto que vocês sabem que em maio de 68, na França, vai acontecer aquela greve geral dos trabalhadores, né? Em que os universitários e trabalhadores franceses, parisienses, eles vão parar. E eles vão para a rua reivindicar mudanças, tá? Então vai ser um momento assim muito importante na história francesa contemporânea. Inclusive, para quem gosta de Annie Ernaux, né, aquela escritora francesa, que ganhou o Nobel, tem esse livro aqui, Os Anos, que eu acho muito interessante, é um romance bem introspectivo, assim, um fluxo de consciência e tal, em que ela traz justamente esse período da França, tá? Que então quem gosta assim dessa psicanálise lacaniana, esse livro da Annie Ernaux é muito interessante, tá? E então o Lacan ele vai dialogar com o Deleuze, com o Guattari, né, com o Foucault, ele vai se encantar com a tese do Foucault, que é a história da loucura. Ele vai conhecer o Jacques Derrida, fora Louis Althusser, né? O Althusser, ele está fazendo com o marxismo o que o Lacan quer fazer com a psicanálise. Porque o que o Althusser está dizendo? Que a Europa deixou de entender Marx. Ele fala, é preciso que a gente resgate Marx. O que de fato está no texto marxista. E o que o Althusser vai descobrir? Que para entender Marx, não é um livro, você tem que ler a obra, porque conforme ele vai fazendo análise social, ele vai mudando a teoria, ele vai deslocando a teoria. E é o que o Lacan diz que o Freud faz. Conforme ele vai fazendo análise dos pacientes, ele vai deslocando a teoria dele. Então não adianta ler um livro, mas esse livro na relação com os outros. Então, o que eles vão dizer? São autores que você precisa entender todo o trabalho deles de deslocamento, né? Porque, como eu disse, né, na Europa existia essa ideia de que a ideologia é algo ruim. Já viram expressões, mesmo do Brasil, patrulha ideológica, escola sem partido, que às vezes trabalham com uma ideia de que a ideologia é algo ruim, mas não existe realidade que não seja ideológica. No sentido que, quando eu olho para uma realidade, eu já olho para ela de forma antecipada. Tem alguma coisa que eu antecipo. Quando você vê uma pessoa com uma roupa num shopping, com uma roupa, sei lá, rasgada, sendo perseguida pelos seguranças, sendo que ela não fez nada, por que tem algo ideológico aí? Porque é uma antecipação, não é uma antecipação? Estou antecipando que esse corpo, desse jeito, vai fazer tal coisa. Que nem quando eu dou supervisão, né, eu trabalho bastante com clínica de sujeitos transexuais, mas não só na clínica, a clínica transexual me ensinou sobre a clínica dos sujeitos que se chamam héteros, né? Quando alguém vem para a supervisão e fala assim, eu vou falar de uma paciente, mas ela disse que ela é mulher? Ou que ela é feminina? Ou é você antecipando? Porque você antecipar é perigoso. Porque mesmo que ela esteja ali e você esteja lendo uma mulher, mas o que é essa mulher? Que não se esqueça da pergunta do Freud, né? O que era uma mulher? Então a gente antecipa, é ideológico. Então a ideologia ela é constitutiva da nossa relação com a realidade. E aí o Lacan, perdão, vai ter uma relação com o Althusser, de trocas. O Althusser vai ajudar o Lacan a ingressar na universidade, porque o Lacan queria dar aula, gente, seminários na universidade. Era o público que o Lacan queria atingir. Então tem fotos dos seminários dele, que vocês procurarem na internet, é essa galera aí que está assistindo, né? E o Lacan está produzindo numa época que
os marxistas e os existencialistas estão ali no pau, né? Quem determina, né, é a sociedade ou é o sujeito que determina a vida? Né? Tem liberdade ou não tem liberdade? E aí, Jacó, para Lacan, tem liberdade? Existe liberdade como um efeito imaginário. Existe aquela liberdade que você antecipa, que você acha que existe, e tem a liberdade que você tem condição de viver. E isso é para tudo. Tem o pai que eu imagino e o pai que eu tenho. Tem a mãe que eu imagino, a mãe que eu tenho. Tem o Jacó que eu imagino e o Jacó que está acontecendo aqui. Não tem hora que vocês param e falam assim, nossa, será que eu sou uma pessoa ruim? Ai, falei tal coisa para fulano. Porque a gente se questiona. Né? Então não é uma ontologia que não seja dialética. Né? E aí tem uma coisa fundamental, gente, que é a técnica da psicanálise e do marxismo tem algo em comum, ao meu ver, lendo Lacan, que é o materialismo. O que é o materialismo? A gente parte de uma materialidade. O que o sujeito está falando? Como que ele está falando? Não importa o abstrato no primeiro momento. Tanto que quando o pessoal começa a clinicar, eu tô com medo, Jacó, fico inseguro. Presta atenção no que você está escutando. Escuta. Escuta de novo. Escuta. É nesse exercício, nessa repetição que vai acontecer o ato analítico. E aí os conceitos eles vão vindo. Porque o conceito em si ele é uma abstração. Ele é uma abstração que se atualiza ou não naquilo que você está escutando. Né? Tem coisa que você estudou que vai caber certinho ali e tem coisas que não vão. Isso não é um problema, porque aí você vai atrás. Por isso que é uma formação continuada. A gente não para com supervisão nunca. Essa semana alguém me perguntou assim, Jacó, eu queria fazer supervisão, tal, queria saber quanto custa, porque para ver se eu consigo fazer uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, ou toda semana. Eu falei, bom, com o andamento da clínica, o ideal é que você faça toda semana. Mas, independentemente de ser toda semana ou quinzenal, o que você tem que pensar? É importante ter uma frequência a supervisão. Por quê? Porque existe aquela ideia, né, que alguns têm, de que eu vou fazer supervisão quando eu precisar. Mas isso aí é um erro fundamental do analista. Né? Quer dizer, você achar que um caso está totalmente sob controle, que você não precisa, não é. Até que ponto essa é uma escolha analítica? Para supervisão, eu não levo só o caso que eu estou com dúvida. Às vezes eu levo um caso que eu não estou com dúvida, que eu quero escutar o outro ouvindo o caso. Será que tem alguma coisa ali que eu não estou ouvindo? Será que tem alguma coisa ali que eu estou confortável demais ouvindo esse paciente? Será que não tem coisa ali que eu estou projetando? Por isso que é importante haver a frequência. Para quê? Para eu não trazer só incêndio para apagar. E é assim onde também, meus amados? Na análise. Você não vai fazer análise só quando o pau tá quebrando. Ai, tá tudo tão bem, Jacó, tô pensando em parar. Mas agora quer começar a análise. Até agora a gente apagou o incêndio. É quando tá bem, parece que eu não preciso. Aí que eu vou repetir. Aí que eu vou transferir. Que nem essa moça que eu falei pra vocês. Mandou uma mensagem de WhatsApp para encerrar a supervisão. Caiu na repetição que ela mesma tem como questão um atendimento psicanalítico. E até que ponto não tem isso como questão? Porque faz isso. Ela tem essa necessidade de tirar a angústia do jeito mais fácil, rápido e indolor possível. Né? E aí ela vê o outro fazendo, o outro dá a escuta, e aí ela contra-transfere. Ela não gosta. Mas ela não tem que gostar. Tem que manejar. Né? Mais alguma dúvida, gente? Pra gente seguir? Eu vou colocar aqui um materialzinho pra gente ir conversando. E eu trago, assim, acho que um dos poetas que, sem ler Lacan, é um dos mais lacanianos que eu conheço, que é o Manuel de Barros. Tá? É um poeta maravilhoso, né, da região de Bonito, e ele faz justamente um trabalho poético de reconsiderar o lugar da obviedade. Então, para quem gosta de psicanálise, seja lacaniano ou não, eu acho que um exercício literário muito interessante é ler a obra do Manuel de Barros. Né? Aconselho quando vocês puderem na internet ou comprar o box, agora parece que tem o box, pelo menos tinha, né? É um autor que a gente vai lendo e vai
exercitando várias coisas, entre elas a linguagem na psicanálise. Então, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Então, vocês vejam como que nesse título ele já traz uma antinomia, né? Um paradoxo. Porque a grandeza do ínfimo, né? O ínfimo é aquilo que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que é quase desprezível, né? A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Gente, olha que bonito isso, né? O peso que a gente carrega é não saber as coisas. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Gente, isso é super lacaniano, né? A gente não tem conexão com a realidade, no sentido, a gente tem aproximação imaginária. Mas eu não tô ligado ali no sentido que tô marcado a ferro no negócio. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Então, o que acontece, né? Mas imbecil não é julgamento, ele tá deslocando, ele tá torcendo, né? Bom, me chamam de imbecil por estar na contracorrente. É que nem aquela música dos Mutantes, né? Que a Rita Lee canta bastante, cantava, né? Mas tá aí a voz dela gravada pra gente escutar, né? Da Balada do Louco, né? Eu juro que é melhor não ser um normal se eu posso pensar que Deus sou eu, né? Dizem que sou louco por pensar assim. Sim, sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Então esse deslocamento, esse jogo, né? Então o que é ser um imbecil, né? O que é ser uma mulher? O que é ser uma criança? O que é viver o amor, né? O que é uma frustração? O que é o vazio, né? Então, isso aqui tudo, acho que são questões fundamentais para a gente poder entrar na psicanálise lacaniana, né? Ah, primeiro, uma questão de conteúdo e forma, né? Essa dissociação, conteúdo e forma, acho que isso tem a ver com o que o Manuel de Barros fala ali, o eu lírico fala na poesia do Manuel de Barros, né? Que a gente não tem conexões com a realidade, quer dizer, a gente se aproxima, né? Então, o conteúdo, a gente pode até falar em conteúdo, pessoal, mas não um conteúdo fixo. Esse conteúdo é movente. Qualquer conteúdo, ele é imaginário. Ser imaginário não quer dizer que ele é falso. Quer dizer o seguinte, de onde que eu tirei que o conteúdo é esse? Então, conteúdo, sentido, significado são expressões correlatas para a gente tomar cuidado em psicanálise lacaniana, principalmente, de que o sentido não é estável, o sentido não é óbvio. E que tudo é principalmente uma questão de forma. É como eu falo. Isso é fundamental na psicanálise, né? Não é o que o analisando está falando. É como ele está falando. Ó, você usou tal palavra. Ó, você repetiu isso aqui, tá? E num primeiro momento, o contato do Lacan com o surrealismo, o estruturalismo e o formalismo vão ser muito importantes, né? O surrealismo, que é francês, né? A origem. Bom, eu falo origem francesa porque os primeiros nomes a se chamarem surrealistas são franceses. Mas as bases aí estão fora da França, tá? Porque a gente também tem isso na Espanha, por exemplo, né? A gente vai para a Espanha, regiões como País Basco e Barcelona tem várias ali expressões surrealistas na arquitetura, por exemplo. Mas o surrealismo, quer dizer, um dos expoentes do surrealismo, como vocês sabem, é o Dalí, né? O Salvador Dalí. E vão haver certas aproximações, né, dos lacanianos com surrealistas. Por que que primeira palavra surrealismo, né, que é surreal, né? Sur é sobre o real, sobre, né, acima do real, tá? E é interessante porque na língua francesa, né, e o Lacan tá na língua francesa. E os surrealistas também, né? Então a palavra surreal vem do francês.
É interessante que na língua francesa, como a gente vai falar assim, naveguei na internet. Sabe esse na que a gente usa, que parece que é dentro? O francês não fala dans. Dans é dentro. O francês fala sur, né? Então eu estou sur l'internet. Que é esse sobre. Então, na língua, olha que interessante, na língua francesa você não está na internet, você está sobre a internet, você é acima dela. É uma outra realidade. Olha que coisa louca de tradução, né? Então, os surrealistas, eles estão justamente fazendo o quê? Estão trazendo elementos como o sonho, a fantasia, a visão infantil para a arte, para justamente desmistificar os pontos de vista hegemônicos sobre o que é a realidade. Então, a realidade é uma coisa só, unicamente de um ponto de vista ideológico. É preciso desmistificar, trazer os outros pontos de vista. E aí os surrealistas, eles vão valorizar expressões de realidade que, para o discurso capitalista, não são valorizados, como o sonho, a loucura, e são taxados, né? Sonho, loucura, infância. Então, eles vão trazer essas imagens para desconstruir a realidade como algo uniforme, né? Na verdade, pessoal, os surrealistas, né, que é bem francês o movimento, mas as vanguardas, de modo geral, essa é a proposta das vanguardas, né? Tanto que o nome vanguarda também vem do francês, que é avant-garde, né? Avant-garde é a frente, mas na guerra, o pelotão de frente, o pelotão de choque se chama avant-garde. Então eles se chamavam os avant-gardistes, né? Aqueles que vão marchar à frente, os que vão levar a porrada para poder abrir caminho, tá? Então essa coisa do surrealismo quer dizer, há uma outra realidade. Há realidades, tá? E o Lacan, pelo contato dele com os psicóticos, está dizendo o seguinte: essa outra realidade não é uma questão de misticismo, não é uma realidade lá com Buda, Javé, não sei aonde. É uma outra realidade dentro do sujeito. Porque pelo menos tem o que o sujeito antecipa dele e aquilo que ele é e não sabe que ele é, porque é inconsciente. Tem o recalque. Isso está no Lacan, mas o Lacan está retomando o tempo todo Freud, né? Isso, por exemplo, está lá no Heilig, né? O estranho familiar ou infamiliar, né? Essa coisa que a gente se estranha, né? Que tem a ver com angústia. O que é isso dentro de mim? Ai, Jacó, tô aqui, tô mal das pernas. O que foi, mulher? Não sei, tá tudo tão bem, mas eu tô uma bola no peito, o negócio não sai, né? Então, essa coisa dos surrealistas, que é um grupo francês, né? Mas os vanguardistas estão trazendo, né? Seja os expressionistas, isso é muito interessante. E só isso aí já é uma aula inteira, né, gente? Porque isso é importante. E vejam, é o momento em que o Lacan está começando a escrever, estudar psicanálise. E nesse momento que o Lacan está começando, mas aí já nos anos 50, a França começa a receber autores do leste europeu e da União Soviética. Então, autores como Jacobson, Starobinsky e o Saussure, né? Eles chegam à França e eles vão desestabilizar a intelectualidade francesa no conceito de língua, né? E vejam, o que eles vão trazer para a gente? Que a língua, antes de tudo, não é conteúdo. Isso é fundamental. A língua é uma questão de forma. Isso também é um trabalho para a gente entender, tá, gente? Mas eu vou tentar simplificar da seguinte maneira: é aquilo que eu já disse. A língua não é uma questão do que eu digo. A língua é, antes de tudo, como eu digo. Porque no como é onde eu estou. Então não importa muito o que você vai dizer, é como você vai dizer. E por mais que eu trabalhe como eu vou dizer, não tem como garantir o resultado. Né? Eu posso antecipar, eu posso imaginar, mas não tenho como garantir. Então, olha o que o Lacan está pensando. A língua é uma questão de forma. Onde a língua trupica, onde a língua falha, onde a língua esburaca, é onde está o sujeito, porque o sujeito do inconsciente. Certo? Então ele vai dizer o seguinte:
a psicanálise trabalha com esse sujeito da falha. Quer dizer, o nosso material de análise é onde o negócio não está funcionando. Né? Onde está esse imaginário de algo certo, algo perene, né? Algo estável, algo imutável. E aí o Lacan, como ele vem da psiquiatria, ele vai fazer, principalmente pelo trabalho com os psicóticos, uma proposta de reintroduzir o sujeito da psiquiatria. O que isso quer dizer, Jacó? Que a gente não trabalha com o humano no sentido universal. Porque falar de humano, gente, existe uma memória, principalmente na França, do humano como algo universal, racional. Não é com isso que a gente trabalha. Também pode aparecer, né, o sujeito consciente, o eu, a antecipação. Mas o que a gente trabalha é o sujeito do inconsciente, é onde está a falha. E a falha aparece na linguagem. Palavras que eu troco, atos falhos, onde eu repito, né? Onde eu repito é importantíssimo. Só para poder pincelar para vocês, já vou falar de gozo. Gozo é o que o sujeito repete, 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 repete e fala que a vida dele é uma desgraça porque ele está repetindo aquilo sem parar. E até que ponto, quando analisando, né, apaga um pouco o incêndio, fala, eu tô bem agora, não preciso mais de análise. Como que ele sabe que ali não é uma repetição que ele está entrando? E que justamente ele quer sair da análise para uma resistência para ele poder repetir em paz. Aí daqui a pouco, passa 2 meses, ele fala, Gabriela, meu Deus, posso voltar? Porque aconteceu tudo. Aí você vai lá, fala, recebe, porque repete. Né? Então, o Lacan ele quer resgatar esse sujeito para a psiquiatria. Quer dizer, é como se ele quisesse dizer o seguinte: a gente tem que ver o sujeito para além do corpo biológico. Né? Até porque a psiquiatria, como vocês sabem, dentro da medicina, é a filha mais jovem. Né? Então, existe um trabalho na história das ideias dentro da psiquiatria em tentar tornar a psiquiatria muito exata. Tanto que o pessoal refina hoje os exames, né, gente? Quem já fez psicologia aqui, por exemplo, sabe que tem vários testes, cada vez aparece teste novo. Em algumas abordagens psicológicas, em algumas abordagens psiquiátricas. E não estou dizendo que elas não devam existir. Gente, mas veja, mesmo que você vai lá e faz um exame de diabetes, né? Então, a Miriam ou a Anícia recebe um paciente que está com diabetes. Ele descobriu que está com diabetes. Como que você sabe? Você faz um exame, não é? Você coleta sangue, faz aquilo. Tá no exame. A questão parece uma coisa. Tô com diabetes, não tenho o que discutir. Mas peraí, o que o diabetes te coloca? Porque o diabetes pode colocar. Você concorda que a gente pode antecipar? Por exemplo, a minha avó é diabética. Minha avó tem problemas seríssimos do que, gente? De cicatrização. Aí como é que é você saber que você tem isso também? Você tem uma dificuldade de cicatrizar? Só na carne? Como é que você vai cicatrizar agora essa coisa do diabetes? É aí que a gente trabalha. Por quê? Você não é o que o médico. Esse é o trabalho do médico. Ó, então vai lá tomar Ozempic, né? Ozempic é uma das medicações para trabalhar com diabetes, como vocês sabem, não é só para emagrecer. Isso aí é o uso paralelo. Mas a diabetes, vai tomar Ozempic. Isso é o médico. A gente, mas peraí, porque você concorda que essa coisa de você falar que tem uma doença, que não tem cura às vezes, tem um excesso e tem uma falta junto. Tem uma coisa sobrando, mas tem uma coisa que pode faltar. Sabe o que é que pode faltar? Vida. Eu estou doente. E aí? Né? Então, esse sujeito, que assim, é um sujeito psicossomático. É que, para mim, você falar de psicossomático, para mim, Jacó, é uma redundância. Porque a gente trabalha com um sujeito em que psiquismo e corpo, né, estão tudo juntos. Mas o corpo que a gente trabalha na psicanálise é o corpo do inconsciente. É como esse sujeito elabora a forma do corpo. Tanto que tem gente que vê o seu corpo gordo no espelho e ok. E tem gente que vê o seu corpo gordo no espelho. Bom, tem gente que não consegue ver o seu corpo gordo no espelho. Por quê? É uma questão de imagem inconsciente. Por que que um chega numa
construção numa relação imaginária e outro chega a outro. Vamos entender isso. Por isso que é um processo. E como é um processo, é importante o quê? Para o Lacan? A regularidade das sessões, né? Que as sessões tenham uma regularidade, uma implicação. E quando, um dos momentos mais. Tem vários momentos difíceis de sustentar uma análise, né, gente? Tem momentos que são difíceis, por exemplo, quando a gente entra numa verdade ali, numa descoberta que é dolorosa, né? E também tem a dificuldade de sustentar a análise quando, por exemplo, parece que tá tudo bem, né? Parece que eu tô pagando uma coisa que tá tudo bem. Mas peraí, vamos falar sobre isso então. Como que mudou o valor? E para Lacan, né, quando a gente pega a IPA fala da durabilidade das sessões, né, a Associação Internacional de Psicanálise, que são 50 minutos, né? Inclusive, os mais tradicionais da IPA, vocês sabem, que falam da análise diária, né, de 50 minutos, não é semanal, é diária. Mas o Lacan, ele tem uma questão com a regularidade, de você vir. Mas uma sessão lacaniana, justamente porque a gente trabalha com corte, né? E o corte pode aparecer a qualquer momento da análise. E eu vou dizer que, numa perspectiva lacaniana, é uma das coisas mais difíceis do analista se autorizar a fazer. Que parece que quando ele corta, ele está tirando tempo de análise do paciente, né? Porque ele pagou 50 minutos. Não, ele pagou um processo. A sessão tem vários manejos interessantes, gente, que a gente vai fazendo em supervisão e tudo mais, conforme a gente vê sentido para fazer. Então, de repente, que nem uma vez um analisando que falou assim para mim, que ele tava falando, se questionando se ele seria bissexual, heterossexual, e ele falou assim, por exemplo, quando eu vou penetrar o pênis da minha namorada, eu soltou essa. Falei, que você falou? Aí ele, falei, você falou, e aí ele, falei, o pênis da sua namorada, você penetra o pênis da sua namorada. Ele falei, isso? Falei, falou? Aí ele se escuta. Nossa, aí ele falou, nossa, eu falei, até semana que vem. Achei por bem cortar, agora vai elaborar a partir disso. Para não surgir a urgência, aliás, vai surgir. Mas o que é isso? O que ele cortou ali? Por que ele não me explicou nada? Aí vou elaborar, vou elaborar. E aí o que acontece? Inclusive, pode surgir a raiva. Porra, Jacó, nessa palavra fica com muita raiva. Quarta-feira, analisando, falou isso pra mim. Que ele mandou uma mensagem pra mim pro WhatsApp assim: ah, que eu tô com umas questões financeiras, então eu tô pensando em parar. Aí eu respondi com áudio assim: Fulano, tudo bem? Que bom que você veio aqui falar. Ótima narrativa. Espero você na sessão de quarta-feira, às 21 horas, pra gente falar sobre ela. E aí ele falou assim: ah, porque eu tô preocupado com dinheiro. Eu falei: só venha. Há algo mais. 3 pontos. Ele começou a mandar e eu não respondi mais nada. E quarta-feira eu tava lá e ele apareceu. E ele falou: Jacó, eu fiquei com muita raiva. Vocês concordam que se eu tivesse explicado pra ele pro WhatsApp, eu ia conter a raiva? Foi ótimo. Mas por que você sentiu raiva? E ele foi entendendo e falou assim. E eu comecei a pensar, Jacó, por que que eu estava decidindo isso sem falar com você antes? Sabe que olha onde ele chegou, gente. Olha o que ele me disse. Sabe o que eu pensei, Jacó? Falei, aonde você chegou? Que pra mim é muito difícil falar de mim, Jacó. E como você tirou um mês de férias, eu fiquei acomodado. E eu não queria voltar a ter esse desconforto de falar de mim. E aí eu decidi e comuniquei pro WhatsApp. Então vocês vejam, se você não faz o corte, isso não aparece. Como assim vai parar por dinheiro? Ué, então vamos conversar sobre dinheiro? É essa a questão? Ou é um problema ou uma questão? Tem problema, a gente vai lá e resolve. O que é a questão? Onde que o negócio tá parando que a gente não tá vendo? Por isso a coisa do corte. E às vezes o corte, eu já levei corte. O meu analista atualmente, ele não é fã assim do corte no início da sessão. Mas a minha analista, que eu fiquei 14 anos com ela, gente, ela não tinha dó nem piedade. Ainda mais no final com nos últimos meses, teve uma vez que eu entrei em sessão, ela cortou com 3 minutos. 3.
Sabe aquele meme da Ana Furtado? R$ 3. 3 minutos. Quanto? 3 minutos. Em 3 minutos ela cortou, sabe? Então, para a vida, olha, para a pulsão vir. E nesse paciente veio a pulsão e ele chamou de raiva. Mas vamos entender, essa raiva era comigo? Ou, nossa, tentei ali dar um nó, não funcionou o nó. Então é materialista a nossa análise, né? Porque a gente parte da forma, é como o sujeito fala. Por isso, é muito comum, psicanálise lacaniana, a gente falar da diferença de análise e de terapia. A gente fala muito mais de análise. Às vezes a gente solta paciente, mas é analisando. Por quê? Porque a terapia pressupõe, né, em outras áreas do saber, primeiro, essa relação de que eu vou ali para resolver um incêndio. E a terapia, muitas vezes, que alguém vai dizer para mim quem eu sou. E a análise não é isso. A gente não diz o que o outro tem que fazer. A gente não diz o que o outro é. A gente aponta o que a gente está vendo. Mas olha que interessante, você repetiu isso aqui. Olha que interessante, você usou comigo, olha a transferência. Você usou comigo a mesma coisa que você fez lá com a sua amiga, né? Então, e por que que você está repetindo uma coisa comigo que você achou ruim dela fazer com você? Então a gente vai na forma. Ó, isso aqui repetiu, aqui não. Então é muito mais um trabalho de análise, né? E análise, né, pessoal? Se a gente pegar até a etimologia, análise é uma separação, né? É pegar aquilo que parece global, porque a gente olha para uma cena, parece que ela é inteira, mas ela só é inteira numa relação imaginária, inconsciente. Onde que eu apareço nessa cena? Eu vou te dizer. No furo, na falha, no buraco, no vazio. É ali que você aparece. É no que você não entendeu. E quando parece que você entendeu tudo, aí não é você, é o outro. Que é outro conceito importantíssimo, né? Aí é o grupo, vocês vejam, né? Nessa efervescência intelectual, né? Vocês olharem a foto aí, né? Tem a Beauvoir, tem o Sartre, né? Então, é nessa efervescência de trocas da intelectualidade francesa que o Lacan vai começar a produzir. Né? Eu não sei se já viram essa imagem, né, que é do Nobo Romeano. Tá? O Nobo Romeano é um dos últimos momentos do ensinamento lacaniano, né, que é o que a gente fala que é a clínica do nó. Então, o que que é essa clínica do nó? Né? Porque o Lacan, eu costumo pensar que o Lacan ele vai avançando em momentos, conforme a gente vai vendo os seminários, ele vai desenvolvendo momentos do seu ensinamento, momentos em que ele está debruçado sobre o imaginário, momentos sobre o simbólico, até que ele entra no campo do real, real com maiúscula, e ele vai chegar ao nó. O que que é a clínica do nó? Né? Isso aí é uma forma possível de representar o sujeito. Né? Então, o sujeito não é nem o imaginário, nem o real, nem o simbólico. O sujeito é onde essas três instâncias se cruzam. Não tá vendo aqui esses encontros? Ó? Um, dois, três. Isso aqui, quatro. Onde eles se cruzam é onde está o sujeito. É no encontro dessas amarrações. Né? Tanto que sintoma, lá na frente o Lacan vai elaborar, seminário 23, sintoma é onde o sujeito amarra essas três, é onde o sujeito se estabiliza. Então, o sintoma, o que que é o sintoma? É o que o sujeito repete. É o que o sujeito está tentando resolver sem parar para pensar que ele está tentando resolver. Tá? É... é onde ele se estabiliza tentando amarrar as três coisas. Né? Daqui a pouco eu vou dar uma passada, o que que é isso? É imaginário, real e simbólico, mas vejam. É... São elementos que a gente maneja na clínica, né?
para poder trabalhar o processo de análise. Tá? Então, o que é o imaginário? O imaginário é aquilo que o sujeito antecipa sobre a realidade. E ele só pode antecipar sobre a realidade numa perspectiva imaginária. Então, mãe é quem cuida. Mãe é amor incondicional. Isso é imaginário. Ah, minha mãe não é nada disso. Ou minha mãe é tudo isso e mais. Quer dizer, o imaginário é aquilo que o sujeito. Isso é muito importante, né? O imaginário, pessoal, é muito do campo do eu. O eu é muito imaginário. O eu é aquilo que o outro despeja sobre o sujeito e o sujeito acha que é dele, a ponto de ele chamar eu, meu. Ah, o próprio nome próprio, né, gente? Quem que despejou? Você que escolheu o seu nome próprio assim que você pôde? Claro que não, né? Então eu chamo Jacó, porque eu ia chamar Arthur, né? Arthur, né? Que vinha do. Minha mãe tinha traduzido do francês. E aí meu avô faleceu, né? Esse nome em língua alemã, né? Na grafia germânica, Jacob. E aí meu pai propôs homenagear o meu avô paterno, minha mãe concordou, vejam. Toda essa história aí já é uma coisa do imaginário, né? Sabe os 10 mandamentos da Bíblia? Aquilo é do campo imaginário. É para garantir uma ordem. Só que é uma ordem que o outro vai trazendo pra gente. Como se eu seguir essa ordem, tá tudo certo. Não tem furo, não tem problema. Ué, mas eu fiz tudo certinho. Por que aconteceu isso? Ué, porque a falha é humana. Então, viu aquela coisa, errar é humano? Errar é humano porque é no erro que o sujeito aparece. Erro, não como problema, aí que tá, né? O erro é a condição de viver. É onde você busca, é o que você não entende. E a gente é capaz de se apaixonar pelo que a gente não entende. Que é um dos critérios, por exemplo, que a, a busca profissional pode ser tratada em perspectiva psicanalítica, né? Mas por que você se apaixona aí que você não sabe? Tanto que o próprio conceito de amor, uma perspectiva psicanalítica lacaniana, eu amo não o que eu me encontro. Isso é paixão. A paixão é narcísica. Eu amo onde eu não me encontro. É o que eu vejo no outro de mim que eu não sei, mas que está lá no outro. Eu fico ali admirando, como se fosse eu. E aí eu amo esse buraco ali que eu vejo no outro. Tá? Então, o imaginário é esse conjunto de antecipações. O imaginário também é um dos conceitos da psicanálise lacaniana que a gente pode aproximar ao de ideologia. Né? Ideologia é aquilo que a gente antecipa sobre a realidade, mas não porque eu criei, não porque eu sei, mas porque me é dado. Né? Então, o imaginário, ele pressupõe uma estabilidade do sentido. Parece que no campo do imaginário, aquilo é estável, é assim, né? Eu olho para minha agenda do Google e falo assim, nossa, minha semana está toda organizadinha. No campo do imaginário tá mesmo. Agora, o que vai acontecer cada dia, cada hora, cada momento, aí é o real, com maiúscula. O real é o vazio. Então, o imaginário, ele é todo esburacado. Por quê? Porque o que tem ali, o imaginário é né? Sobre, mas o que tem embaixo é o buraco, é o real. Né? Sabe uma imagem interessante para entender isso? Imagina um copo d'água, né? Um copo d'água. Sabe aquelas telinhas que a gente coloca assim para não cair mosquito em cima do copo, né? Aquelas telinhas todas buracadinhas, né? Essa telinha é o imaginário. Ela existe, mas ela é frágil, ela é delicada. Mas às vezes essa telinha, a gente pode cair nesse buraco que é o copo. O copo é um buraco. A questão não é se eu vou cair. De vez em quando eu vou. Vou cair nesse vazio. A questão é como que eu vou sair, quanto tempo eu vou levar para sair. Tem vazio que a gente demora mais para sair do que outros, né? Então, o imaginário é essa sensação de estabilidade e que a gente vai manejando na análise. Será que sua mãe é só isso? Será que seu marido é só isso? Será que tem mais coisa aí para descobrir? O que é o simbólico? O simbólico é
é a forma, é a possibilidade de organizar as relações. Então a gente vive à medida em que a gente organiza as relações. O simbólico é como a gente organiza as trocas daquilo que é do campo do real. O que é o real? O real é a pulsão, é aquilo que não tem nome. Então, tem gente que vira pro pai, pra mãe e fala: pai, você vai sair? E olha uma mudança simbólica, né? Alguém vira pro pai e fala assim: pai, o senhor vai sair? Nessa troca de você para senhor, o que tem de diferença no imaginário para cada um? Porque às vezes alguém vai falar assim: você chama seu pai de você? Nossa, que falta de respeito. Aí você fala assim: mas nossa, mas isso nunca passou para nós. Isso nunca foi uma questão entre mim e meu pai. Você vê os imaginários em confronto? Por conta de uma questão que é simbólica. Então, o simbólico, ele não tem significado. O simbólico, ele é vazio. Por quê? Porque o significado a gente vai atribuindo pelas relações imaginárias. Se é bom ou se é ruim, não sei. Como? O que que você acha? Ah, por que que você acha isso? Qual que é a referência? Quem que te disse? Então a gente só consegue trocar de uma maneira organizada. E como que a gente organiza? Sozinho? A gente é ensinado ao longo de uma vida inteira a organizar. A como chamar os sentimentos, os afetos, como chamar as pessoas, como nomear os outros, né? Como falar do trabalho, da vida emocional, tudo isso é um campo simbólico. Então, simbólico aqui, pessoal, não é simbólico na perspectiva da semiótica, por exemplo, do Peirce, né? Que se olha a pomba branca e fala paz, né? Que a forma e o conteúdo estão grudados. O simbólico aqui é só existe forma, né? Que é a organização. Como aquilo vai ser interpretado no campo do imaginário é outra coisa. O que os sujeitos associam àquela organização depende. Alguns vão olhar para uma organização e falar: nossa, que legal essa organização. Alguns vão olhar para a mesma organização e falar assim: nossa, como você é sistemático. Ah, eu não acho ele sistemático, eu acho ele organizado, tá vendo? Como o imaginário vai mudando, e vai mudando expresso pelo simbólico. Então a gente escuta o simbólico e tenta entender do sujeito o que ele está associando a esse simbólico. Aí é o imaginário. E aí a gente vai mexendo. Ah, mas se você trocar essa palavra por essa, o que você acha que muda? Né? Ah, mas será que ele pensou isso que você pensou? Veja, será que dava para ver desse ponto de vista? Então a gente maneja na análise o simbólico e o imaginário. Por quê? Porque eles não estão colados. Eles podem ser aproximados. Eles podem ser associados, mas eles não estão colados, tá? E por que que eles não estão colados? Porque existe o real, que é essa margem de vazio, de dúvida, do eu não sei. E o real, ele tem uma dimensão de inconsciente. Por quê? Porque eu esqueci que eu não sei. O inconsciente não é o que eu não sei. O inconsciente é o que eu esqueci que eu sei por conta do trabalho do recalque. Por exemplo, você acordou hoje cedinho. Você se programou de vir aqui, assistir essa aula, assistir a aula à tarde da Michelle. E pode ser que aconteça alguma coisa no meio do dia que acabe com a sua organização? Claro. Mas você já acordou pensando nisso? Não, provavelmente não, porque você recalca, porque senão você não faz. Né? Se eu pensar nisso, eu não sai da cama, como alguns dizem. Né? Então, vejam, mas, ó, gente, essa questão do imaginário, do simbólico e do real, haja qual, então, na clínica. Eu manejo o que desses três? Na clínica lacaniana, você está manejando o tempo todo os três. Porque lembrem-se, o simbólico e o imaginário, a forma está sendo dita e aquilo que está sendo associado ao que está sendo dito, só podem ser descolados, colados e recolados com outras coisas porque existe um real que permite isso. O real é a possibilidade de que o que eu estou vivendo sempre poderia ser outro. A pergunta é por que não é?
Por que não está sendo? Porque repete, tá? Então o sujeito ele vai amarrando essas coisas, né? Essas instâncias, perdão, a instância imaginária, simbólica e real, para poder se estabilizar. Porque, veja, já como assim se estabilizar? Porque, gente, se o sujeito ficar só no campo do imaginário, ele pode até delirar. Por quê no campo do imaginário? Porque para eu expressar o imaginário, você concorda que eu tenho que ter uma linguagem? Se a minha linguagem não estiver minimamente organizada, eu estou no delírio. E a linguagem que eu uso para me expressar é a linguagem do outro. Você concorda que os primeiros que ensinam a gente a falar são os cuidadores? Então eu falo do jeito que eles ensinam a falar. Se eu virar para vocês aqui e falar, gente, hoje eu vou na farmácia comprar berinjela. O que é isso, gente? Tá doido? Berinjela? Porque tem um delírio aí, tem uma coisa que tá falhando. Então, se eu ficar só no imaginário, eu esqueço que o simbólico ele tem necessariamente uma organização. Então, por mais que eu queira renovar a linguagem, inovar na linguagem, tem que ter um pouco do outro, porque senão o outro não entende nada. Vejam, por mais que uma obra seja inovadora, eu vou trazer um pouco do outro ali para poder entender. Por mais que eu deteste o meu pai, eu falo isso em análise, né? Detesto o meu pai, detesto o meu pai, detesto o meu pai, o pai tá ali o tempo todo. Porque eu detesto o meu pai. Tá ali organizando o que eu gosto e o que eu não gosto. Tá ali como referência. Tá ali organizando. Mesmo detestando esse desgraçado, ele ainda tem lei. Ele ainda tá na minha língua. Ele tá ali. E é isso que eu tô com raiva. Eu tô com raiva não porque eu tenho raiva dele, eu tô com raiva porque eu não consigo falar sem ele. Eu não consigo ser sem ele. Isso que eu preciso me haver. Então não dá pra ficar só no imaginário, porque senão a gente delira. A gente precisa do simbólico pra organizar. Não dá pra ficar só no simbólico, porque senão a gente. Peraí, mas. Né, se eu virar pra vocês e falar assim, por exemplo. Chegar aqui. Guten Tag, wie geht's dir? Heute ich spreche diese Unterricht. Você vai falar assim: o que que é isso, gente? Se você não sabe alemão, eu tô aqui no simbólico, mas você concorda que você não tá conseguindo associar o imaginário? Por quê? Tá só no simbólico. Você tem que ter alguma relação imaginária com essa língua para conseguir entender o que eu estou falando. Então, você ficar só no. Imagina, você ficar só no simbólico, você ficar numa língua que ninguém entende. Já ouviu alguém dizer isso em análise? Eles não me entendem. Eu falo, 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 eles não me escutam. Porque não é uma questão de você falar língua natural. Mas o que você está querendo que eles entendam? O que no imaginário aí você quer que eles entendam, eles não estão entendendo? Gente, e se a gente ficar só no real, o real é ótimo, porque o real é a condição do desejo, é porque falta que eu desejo. Mas se eu ficar só na falta, eu posso cair numa questão melancólica. Do tipo, não tem sentido, porque o real é sem sentido. Aí eu vou lá, é o sem sentido que permite eu amarrar outras possibilidades. Mas se eu ficar só no real, também pode ser problemático. Então a gente está amarrando, entende, os três. Sem perceber, porque esse trabalho é inconsciente. O que a gente faz na análise? A gente desaliena. Ó, está conectando isso com isso com isso. Será que dá para conectar diferente? E a gente vai reorganizando. E principalmente para alguns tipos de estruturas, como por exemplo as estruturas limítrofes, né, os não neuróticos, isso é muito importante, porque eles precisam muito de organização simbólica. Perguntas, pessoal? Pois não, Nisso, você está com a mão levantada. Jacó, Vamos naquele lá. exemplo que você deu do copo d'água, tá? Que a telinha, para não cair o mosquito, é o imaginário, e o copo é o real, tá? E aí você Uhum. falou, a questão é como vou sair, né? Essa questão, como vou sair, ela tá no simbólico, porque essa. É uma organização que pode ser sempre refeita. É que muitas vezes o sujeito ele vive o simbólico como se fosse lei, sabe? Não pode ser de outro jeito. Pode, mas você se permite? Você vai Uhum. tentar? Você vai bancar? Porque que eu vou me reorganizar não quer dizer que vai funcionar. Isso é uma coisa complexa. O que é funcionar?
Porque o funcionar pra gente, né, pessoal, é muito infantil. No sentido assim, vai funcionar se eu ficar bonitinho no meu bercinho, der tudo certo, recebendo mamar, nanana, quentinho. É pra lá que eu quero voltar. Fofo, depois que você reorganizar, já parou pra pensar que não tem como você voltar pra esse lugar? É outra vida agora. Você reorganizando ou não. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Você descobriu que as pessoas morrem. Como que você vai viver da mesma maneira? Tem gente que faz o quê com isso? Entra em negação. Por quê? Tá se recusando a sair desse lugar que pra ele é estável. Sabe o conceito de fantasia? Essa fantasia de que a vida é estável. Mas o que que é a vida estável, gente? Então, o negócio muda o tempo todo. E aí eu pego alguns momentos da minha vida que na minha fantasia são estáveis. E aí que tá a questão. Alguns momentos são estáveis pro bom, mas também pro ruim. Nossa, aquele momento eu me fudi tanto, nunca mais superei. Peraí, vamos olhar pra lá, vamos ver o que aconteceu ali. O que que é superar? Então, quando você se reorganiza, você está assumindo as consequências dessa reorganização, inclusive de que talvez aquele lugar que você está querendo voltar não vai voltar. Que é o drama, por exemplo, do Mágico de Oz. Eles querem voltar pro lugar da estradinha, do tijolinho amarelo, e não dá. João e Maria. Eles colocam as migalhas para poder voltar, mas não dá. Os bichos comeram. Então a gente coloca estratégias para poder voltar. Só que quando eu voltar, sabe aquela coisa que a mãe fala assim, filho, vai lá, tenta. Se não der certo, a mamãe tá aqui. Mas quando ele pode até voltar, você pode acolhê-lo. Mas ele vai voltar com essa experiência de que, ó, não deu certo, e agora? Tanto que alguns vão falar assim, nossa, me sentindo um fracassado. Mas por quê? Não é assim que a gente vive? Tenta, erra, a hora que acerta. Por que que é fracasso? Então você vê, a gente não volta no sentido para o mesmo ponto. Por isso que memória, a gente estava falando terça-feira, né? Tá no YouTube do Semblante, para quem quiser ver. E a gente vai continuar na próxima terça falando sobre memória. Memória não é voltar para um ponto do passado. Memória é buscar alguma coisa que eu não entendi, que eu estou ali insistindo em entender. São esses buracos, né, do psiquismo, aquilo que não foi possível de entender. E aí, o que o analista não pode dar para o analisando é a garantia de que vai fazer sentido. Aliás, eu falei, ó, o que que foi o analisando? Falou, porque eu não sei se faz sentido. Eu falei, bom, algum sentido vai fazer, a gente vai ter que descobrir qual que é. Quando você fala nenhum sentido, você já está colocando numa palavra, concorda? Já é um simbólico, é um sentido. Porque sentido, né, gente? Sentido tem aquela coisa de direção. E vocês concordam que o sentido faz você sair do lugar? Nessa direção, naquela direção. Tem esse sentido. Esse. Então, será que uma coisa, dependendo de como eu olho para ela, pode ter mais de uma direção? Provavelmente. A questão é, o banco, isso é muito bonito, né? Não sei se vocês já leram Guimarães Rosa, um livro dele que chama Primeiras Histórias. É um conjunto de contos, contos curtos. São 21 contos. E o primeiro e o último conto, eles se espelham, porque é o mesmo personagem, é uma criança, que vai para casa da avó passar férias. E ele leva com ele um macaquinho de pelúcia no avião. E aí ele vai para casa da avó e ele vê na casa da avó, acho que, se eu não me engano, é época de Natal, Ano Novo. E ele sempre sentou na mesa e tinha o peru na mesa. Então, quando ele sentava na mesa, o peru já estava pronto, né? Então, o peru nasce pronto. E aí, naquela viagem, ele vê as pessoas matando o peru. Ele assiste a cena. Então, ele descobre que aquele peru não veio pronto. O peru não vem na embalagem da Sadia. Ele vem de um outro lugar. E ele viu o animal sofrer, sangrar. E aí, na viagem de volta, ele deixa uma. Não é que ele esquece, ele deixa o macaquinho no avião. Porque ele voltou para casa, mas ele não voltou da mesma posição. Porque tem um saber ali, né? As coisas não vêm prontas. Será que isso aqui que eu tô vendo veio daqui? Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que é chata, que é difícil lidar. Mas de onde essa pessoa veio? Não é para você aceitar qualquer coisa da sua vida, não. Não é isso. Será que é possível a gente tentar entender essa pessoa?
E como diz a Hannah Arendt, né, gente, tentar entender não é a mesma coisa que aceitar. Eu posso não aceitar essa pessoa da minha vida, mas eu posso tentar entendê-la. Tem coisas que eu entendo. Você pega, assim, por exemplo, um assassino que fez tal coisa. Às vezes a gente entende, assim, né? Mas não quer dizer que eu aceito, que eu conviveria com a pessoa, né? Tipo, porra, o que que eu posso tirar disso aqui que eu tô vendo, né? Disso que a pessoa fez. É como diz o Paulo Honório, né? Aquele romance do Graciliano Ramos, que é o São Bernardo. Vocês já assistiram, um romance maravilhoso, né? Para quem trabalha com psicanálise também, porque quando ele começa o livro, então isso é no começo do livro, a esposa dele está morta. E ele se culpa muito pela morte da esposa. E ele faz uma meia-culpa, ele fala assim, mas como que eu conseguiria ser diferente? Ele começa a pensar, como que eu poderia ser diferente se o meu processo chegar aqui foi esse e não esse? Tanto que ele fala, uma vida agreste me deu uma alma agreste. Então ele vai ver ali, é um trabalho assim de se implicar, que vejam, né, a liberdade. Não é que não tem liberdade, tem, mas como relação imaginária, ninguém é livre para fazer o que quer. Tem vários limites, não tem? Tem o limite do outro, o limite jurídico. A questão é o quanto que eu estou disposto para ultrapassar isso. E as consequências e que a ideia de liberdade que eu tenho me traz para viver. Alguns vão sofrer mais, alguns vão sofrer de uma forma, alguns vão sofrer de outra forma, e assim por diante. Então, a clínica lacaniana, veja, a gente faz toda a formação para chegar a essa questão do nó, para manejar isso na análise. Essa é uma das especificidades de uma formação lacaniana, tá? É, muitas vezes a gente faz uma formação lacaniana concomitantemente a uma formação básica ou depois da formação básica, né? Cada um acaba seguindo o, um trajeto, uma trajetória de formação, né? A Flávia perguntou qual que é o romance, esse que eu falei agora é o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Mas, né, essa é uma introdução a Lacan, né, essas técnicas e manejos lacanianos, para a gente, e a nossa proposta era provocá-los a, de repente, mexer no imaginário, né, de que Lacan é difícil, mas, na verdade, o que o Lacan está provocando a gente a pensar não é sobre ele ser difícil, né? O encontro é difícil, mas não quer dizer que não possa ser bom. E não é porque é difícil que faz sentido, né? Então, nós temos a formação completa, né, lacaniana. A gente está encerrando a turma agora. Estamos abrindo a nova turma a partir de março. A formação lacaniana é aos sábados, manhã e tarde, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, né? Então, das 9 ao meio-dia, depois das 2 às 5. Também baseada no tripé, né? Que é as aulas, a transmissão, a supervisão e a análise, né? E aí, na formação, a gente passa por todos esses momentos, né? Da clínica, da teoria da clínica lacaniana, né? Imaginário, simbólico e real, e nó. E com um plus que é no final do curso, no último semestre principalmente, a gente trazer essas questões para o contemporâneo, né? Porque o Lacan, ele produz ali entre os anos 30 e os anos 80, né? Então, entre ele ter falecido, né, 81, já tem mais aí de 40 anos. Então, não se trata só de uma questão de tempo, mas de espaço, né? Estamos fazendo psicanálise no Brasil. Então, como é que a gente pode trazer as contribuições lacanianas para pensar a escuta dos sujeitos que também são constituídos por movimentos do real da história, né? Então, as questões étnicas, de gênero, enfim, que atravessam a constituição dos sujeitos que se identificam como brasileiros, tá? Então, para quem tiver interesse, a gente convida a conhecer a formação lacaniana, tá? Que bom, eu sou apaixonado, né? Sou suspeito para falar. Tudo bem, gente? À tarde, nós temos encontro com a professora Michele, né?
com os conceitos básicos. Quem puder, aguardamos vocês. Quem tiver questões, dúvidas, interesses, por favor, entrem em contato, estamos abertos. Não só para o curso, mas também para outras atividades do Semblante, tá bom? Beijo grande para vocês. Beijo, Agradeço. obrigada. Ótimo final de semana e entrem em contato. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.